Senhor meu Deus, te peço iluminação e capacitação para transmitir o ensino da tua palavra com verdade e no poder do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. O Senhor é quem dá a palavra, a qual está firmada no céu eternamente. Abre os nossos ouvidos e entendimento e o coração para recebê-la em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós estamos estudando no dia de hoje sobre a doutrina da adoção. Nós já vimos em episódios passados o seu significado. Entendemos que a adoção trata da nossa posição como filhos de Deus. E também falamos sobre como se efetua a adoção. Hoje nós vamos tratar nesse episódio sobre os resultados da adoção. Embora ela abranja todas as bênçãos do céu, a nossa relação com Deus e com a sua família, ela dá-nos aqui na terra muitos privilégios especiais como filhos adotivos. E quais são essas bênçãos recebidas por causa da nova posição de filho de Deus? Uma delas é o amor do Pai. É verdade que Deus é o Pai de todo mundo pela criação, mas isto de maneira nenhuma significa que todo mundo seja salvo. Pela fé em Jesus Cristo, o amado Filho de Deus, nós entramos numa nova relação com Deus e o seu amor. Enquanto não nascemos de novo, somos filhos da desobediência e estamos debaixo da ira do Pai, diz a palavra de Deus. A Escritura diz em Efésios capítulo 5, versículo 6, em Colossenses 3, 6, que ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E mais, por estas coisas é que vem a ira de Deus. Nosso Senhor Jesus disse em João capítulo 17, versículo 20 a 23. Vamos ler esse texto na Bíblia. Eu estou usando aqui a Almeida Revista Atualizada para esse estudo. Ainda não me consegui familiarizar de acordo com a nova versão internacional, ainda estou no começo usando a nova versão e ela atrapalha muito, porque às vezes os textos estão na cabeça, a gente vai falar, né? E acaba atrapalhando porque é tipo decorado já na cabeça da gente. João 17, verso 20 a 23 está escrito: não rogo somente por estes. Quem estes? Os discípulos que estavam lá na época com Jesus, próximo a ele, né? Mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ora, veja só, a adoção ela foi não somente idealizada, mas efetivada na eternidade passada. Então Deus já viu você na eternidade, seria futura, hoje no tempo que nós vivemos, e Ele planejou para que você fosse inserido na sua família, né? E quando ouvisse o Evangelho, a fim de que todos sejam um. Jesus está falando aqui da igreja, você como igreja do Senhor Jesus, e como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti. Jesus fala aqui da Trindade, Deus triuno. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Meus irmãos, não importa o quão caótico o mundo possa se tornar ao nosso redor, podemos encontrar quietude e força no amor e poder de nosso Pai Celestial. A segunda bênção recebida por causa da nossa posição de filho de Deus é o cuidado do Pai. Como na vida cotidiana, o primeiro objetivo na vida do homem é prover abundantemente para si e para sua família, não é verdade? O homem trabalha muito e sem cessar para alcançar as coisas de que necessita: comida, roupa, habitação e etc. Mas aquele que põe a sua confiança em Jesus Cristo verifica que Deus cuida dele com terno amor, de maneira que nunca precisa se preocupar com as necessidades físicas. Deus tem prometido dar todas essas coisas àquele que busca em primeiro lugar o seu reino. Falando desse mesmo assunto, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos em Lucas capítulo 12, versículos 27 a 33. Vamos ler novamente esse texto aqui na Bíblia. Lucas 12, 27 a 33. Observai os lírios, eles não fiam nem tecem,
Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haver de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Meus irmãos, se nos concentrarmos em valorizar posses, muitas vezes o resultado será o apetite voraz, a cobiça e outras coisas ruins, né? No entanto, a palavra de Deus leva o nosso olhar para algo de maior valor do que o conforto de coisas terrenas. O autor do Salmo 119, versículos 57 e 58 diz: Tu, ó Senhor Deus, és tudo que eu tenho. Prometo obedecer às tuas leis de todo o coração. Aleluia. E o terceiro benefício recebido por causa da nossa posição é, por incrível que pareça, né, a correção do pai. Muita gente não gosta, né? Mas o castigo paternal ele é administrado com a finalidade de corrigir o filho desobediente. Aqueles que nunca nasceram de novo não são filhos de Deus e, portanto, é-lhes permitido continuar no pecado e desobediência sem a correção do pai. Nós lembramos bem do texto lá de Romanos, capítulo 1, né? Deus entregou os homens a uma disposição mental para que pratiquem o que dá na telha, né, que dá na sua mente, né? Mas não é assim com o filho adotivo, porque juntamente com os privilégios, ele recebe os deveres e as obrigações de filho. O filho desobediente é disciplinado para que aprenda a obediência e volte para o lugar de bênção na casa paternal. Assim como ninguém toma sobre si a responsabilidade de corrigir o filho alheio, Deus não castiga ou corrige os que são do mundo. Ele somente considera como filho aquele que nasceu de novo pela fé em Jesus Cristo. O autor de Hebreus nos diz no capítulo 12, vamos ler esse texto falando sobre correção. Hebreus 12, verso 5 até o versículo 11. Está escrito: Estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Ora, vejam só, né? Então, quando a peia estiver pegando mesmo, o couro comendo, persevere. Você está passando por uma provação, continue perseverando, porque Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos? Ora, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Ora só. Pois é, né? A fim de sermos participantes da sua santidade. Então é por isso que quando o garoto, a pessoa apanha, fica santinho, né? Muito bem, olha só, a sabedoria de Deus. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Frutos de justiça é o exercício. Meus irmãos, muita gente tem pensado que Deus está formando crentes para o céu. Pelo contrário, Deus está forjando justos para o seu reino celestial, graças a Deus. A quarta bênção recebida pela nossa posição de filhos é o conforto do Pai. Neste mundo de constantes aflições, há por todos os lados aqueles que procuram no suicídio a solução dos seus problemas. As pessoas procuram resolver as suas dificuldades de muitas maneiras, mas deixam de apelar para Deus.
A condição desesperadora do mundo, ela pesa muito sobre os seus corações. Mas o Senhor Jesus disse em João capítulo 16, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus Pai falou por intermédio do profeta Isaías uma coisa também assim interessante, capítulo 66, versículo 13. Como alguém a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. E o apóstolo Paulo agradece a Deus pelo conforto, dizendo em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação em que nós mesmos somos contemplados por Deus. Como é bom o conforto da família no momento de dor, não é isso? O conforto de Deus, muito mais porque Ele é refrigério para a alma. E a quinta bênção recebida pela nossa posição de filhos é a herança do Pai. O crente tem galardão no presente e também no porvir, e isto incita o verdadeiro discípulo de Cristo à fidelidade. Tanto o apóstolo Pedro como o apóstolo Paulo criam que pela fé em Cristo haviam sido feitos herdeiros de uma grande herança e por isso louvavam Deus. Vamos ver o que diz o primeiro apóstolo Pedro na sua primeira epístola, capítulo 1, versos 3 e 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E o apóstolo Paulo tinha muita, mas muita certeza da sua futura herança, porque disse em Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia! A andorinha encontrou ninho para si e eu os teus altares. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, pois só Tu podes satisfazer todas as minhas necessidades. Na semana que vem nós vamos continuar e vamos falar mais sobre o privilégio de ter comunhão com o Pai mediante a adoção. Até lá, que Jesus te abençoe.